Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. No Banrisul, seus planos se realizam com as diversas modalidades e opções de investimento. Não importa se você tem muito ou pouco a investir. Pelos canais digitais, você aplica, agenda, controla e resgata seus rendimentos de um jeito rápido e fácil. Pode confiar. Tradição e experiência em gestão, o Banrisul tem muita. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta quarta-feira, dia 9 de janeiro de 2019. O Virando o Jogo nos canais 24 e 524 da NET e para o mundo no nosso Facebook, facebook.com/RDCTV Digital. Participe, mande seu recado, faça o programa conosco e, claro, a nossa interatividade, que é a marca aqui da RDC TV. O nosso WhatsApp também, para você decorar e participar conosco, 519-9815-9990. Repetindo, 519-9815-9990. Compartilhe o programa no Facebook, faça conosco o programa e, claro, divulgue a RDC TV. De onde você estiver, mande seu recado para que a gente possa computar também de onde os nossos telespectadores estão nos assistindo. É sempre importante mandar o nome e a cidade de onde você está acompanhando o Virando o Jogo. Nesta quarta-feira, que tem a presença, mais uma vez, de Darcy Filho. Tudo bem, Darcy? Muito boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Não dormisse aqui, né, Darcy? Não dormi aqui. Eu pretendo dormir hoje. Ah, pretende? É. Tá. Ontem eu te assisti, então por isso que eu estou brincando. Não, mas eu assisti hoje de noite. Ah, coisa boa. É que sabe, né, Darcy? Só os bons são convidados muitas vezes. É verdade. Então, justamente por isso que está acontecendo. Eu venho aqui para qualificar o programa. Sim, até porque se fosse só nós, não seria suficiente, né? Eu venho aqui para recuperar a audiência. Recuperação aqui de audiência. Não dá ciúmeiro. Pobre, o que eu vou fazer? Tudo bem, Luciano Coimbra? Mais uma vez conosco, boa tarde. Bom dia, Diogo, boa tarde. Boa tarde, tranquilo? tudo bem? Tudo certo. Thiago Rocha, de volta, tudo bem? Tudo certo, Diogo. Tudo bem. Bruno Flores, mais uma vez conosco, boa tarde. Diogo Rossi, boa tarde para você e para a audiência ligada aqui no Virando o Jogo. Pois é, o programa de hoje que a gente começa falando sobre o Internacional, né? Que parece estar se movimentando um pouco mais, pelo menos dentro das quatro linhas, né? O Odair começa a testar algumas opções para o início da temporada, mas apresentou ontem um nome de peso, um nome para reforçar o elenco e que agrada muito o torcedor. Estamos falando de Rafael Sobis e a gente vai acompanhar um pouco de como foi a apresentação oficial do atacante colorado. Querendo ajudar dentro e fora de campo, o Sobis já fez seu primeiro treino com os companheiros e foi só elogios ao trabalho. Então, hoje eu fiz o primeiro treino com bola, achei o treino simplesmente espetacular. Fazia tempo que eu não vivia algo assim, um cara atencioso, um cara amigo, porque ser treinador não é fácil, né? Eu acho que além de ser bom treinador, você tem que saber gerenciar um grupo, 30 cabeças, cada um pensando de uma maneira, cada um com seus problemas. E ele sabe, já deu para perceber que ele sabe diferenciar bem. Hoje já é uma realidade no nosso futebol. E um dos propósitos de Rafael Sobis na sua terceira passagem é transmitir tudo o que aprendeu com o ídolo Fernandão. Se eu puder fazer 10% do que o Fernando fez, para mim está ótimo. Eu acho que muito da educação que eu tenho hoje, muito da pessoa que eu sou, muito do pai que eu sou hoje, eu devo muito a ele, porque ele foi meio que um pai para mim em todos os momentos na vida pessoal. Eu acho que ele está feliz por tudo que está acontecendo e tomara aí que eu possa passar um pouquinho do que eu aprendi, claro, aos companheiros e que sejamos bem felizes aqui. E não é que ele pode acabar ganhando uma vaga no time titular? No primeiro treino com bola do ano, este foi o time escalado para começar a temporada. Em uma atividade sem goleiro, treinaram Zeca, Moledo, Cuesta e Iago na esquerda, Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick, D'Alessandro e Nico Lopes no meio, e no ataque, William Potker. Mas é justamente esta última vaga que pode ser de Rafael Sobis. Bem-vindo, velho. Sucesso. O Internacional começa a se montar para 2019, mas não muda muito, né? Aparentemente, permanecem as peças, permanece a ideia e só não tinha o Damião que saiu. O William Potker volta a ganhar
uma oportunidade. É suficiente a manutenção da ideia que o Odair Hellmann tem pretendido para a disputa da Libertadores da América? Eu acho que não, porque nós vimos o seguinte no ano passado. Houve posições no Internacional que não, como diria o filósofo contemporâneo, que não houveram reposição. Né? Não houveram reposição. Mas essas reposições que faltaram, elas agora o treinador não tem essas reposições ainda à altura. Não tem. O Lindoso é um jogador que todos nós vimos jogar esse ano 3 ou 4 vezes, esse ano que terminou. Não foi mais do que isso. E a origem dele é o Madureira. Então nós temos que ter um pouquinho de cuidado com essas coisas. Não pode ser, não, porque isso é que nem o. Estava lembrando ontem, conversando, que o Ramiro, quando passou a ser o Ramirinho, sabe que é o fim. Entendeu? Tu sabe que não, o cara não é o que tu pensava que era. O Lindoso é o mesmo cara. O Lindoso é um jogador que chega com esse retrospecto. Ele tem muito ainda para fazer para se afirmar como jogador do Internacional. Porque nessa posição, nesse setor dele, há 2 jogadores que revezam bem, há 2 jogadores que vão muito bem, o Dourado e o Edenilson. É uma reposição difícil, não é fácil. E eu acho que o Internacional, Darcy, nessa temporada novamente vai apostando aí no trabalho que vem realizando o técnico Odair Hellmann. Eu até gosto mesmo do Lindoso, me agrada aí dos nomes contratados por parte do Internacional, acho que o mais me agrada nessa posição do meio campo. Até chegou já o Richelli, foi agora contratado e a expectativa é que jogue. Matheus Galdesani está muito próximo, mas dos nomes aí eu acho que o Rodrigo Lindoso é o que mais eu acredito que possa acrescentar. Mas mesmo assim, é o Internacional, num primeiro momento, acreditando na possibilidade do treinador ser o Midas, né? Toque de ouro, vai lá e modifica o panorama. O Rodrigo Lindoso, a partir daí, vai ser um grande jogador e vai levar o Internacional a títulos. Eu acho um pouco complicado. Acho que o Internacional, para ser protagonista na temporada de 2019, precisaria de mais. Acho que o Internacional pode fazer uma campanha razoável dentro dos torneios, mas não a grande conquista de títulos que é a ambição do torcedor, né? É diferente, por exemplo, Claro, é diferente, por exemplo, de Palmeiras, de Flamengo, de Corinthians, de São Paulo, onde os treinadores não são os agentes que se espera que façam as modificações, que busquem. Não, nesses clubes, os atletas é que são os caras. Porque Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo estão formando times muito fortes. Se a gente for olhar em consideração ao Internacional do ano passado, Darcy, eu acho que essas peças de reposição que vêm acabam sendo melhores do que aquilo que o Inter tinha no ano passado. Eu sei que pode não ser suficiente e eu sei que pode acabar não sendo também a 8ª maravilha do mundo, chegar o Rodrigo Lindoso, chegar Matheus Galdesani, mas perto do que o Inter tinha de peça de reposição do ano passado, que para a vaga do Edenilson, o Inter tinha o Gabriel Dias. Até tem uma informação sobre essa questão que diz respeito a jogadores de meio campo, que está relacionada ao Elias. A gente está falando muito sobre o Lindoso, sobre o Galdesani. O Galdesani está fechado, né? Está acertado. Ele vem hoje para a equipe do Internacional, deve chegar até no máximo essa tarde. Mas o Elias vai fazer uma nova cartada, né, Thiago Rocha? Uma nova cartada para esse jogador que Rodrigo Caetano está em Belo Horizonte para fazer essa cartada, né? E é um jogador aí que, no que se refere a nome, né, acrescentaria bastante ao elenco do Internacional. Verdade que não vive da melhor temporada no Atlético Mineiro, mas é um jogador que traz aí um grau de importância ao elenco do Internacional porque conhece a competição continental, conhece a Libertadores da América, já participou de equipes campeãs, caso do Flamengo na Copa do Brasil, o caso do próprio Corinthians também, onde ele foi campeão. Então, um cara que agrega experiência, agrega rodagem a esse elenco do Internacional e agrega um jogador vitorioso. Acho que é uma aposta interessante do Internacional no pensamento para 2019. O Marcelo Westerhoffen, que é o Marcelo Caju, diz assim, ó, o programa tá top hoje, só os estagiários aprendizes do mestre Darcy. Opa, Marcelo, o Caju é uma pessoa muito generosa comigo. Obrigado, Caju. Caju. Sou gurizada aqui, eu vou te contar. Tá saindo uma fornada aí que não é mole. Esses caras vão ser muito bons. Eu sou aqueles que assim, ó, eu posso te contar algumas coisas no ar que ninguém vai entender, tá, Darcy? Sim. Mas depois eu até conto fora do ar. Mas, ô Caju, só quero te dizer o seguinte, o teu coração é muito grande.
Muito obrigado, só isso que eu tenho para te dizer. Tá o bom? Caju é um- Então, só isso que eu tenho para te dizer. O Caju é um Uma boa pessoa, uma ótima pessoa que eu pude conhecer nesse meio. É um ouvinte que virou amigo, que é um telespectador, que é um cara muito do bem. que a primeira pergunta do Marcelo Caju, pelo menos para mim, para nós, Sim. assim, do que eu pude testemunhar, não foi para que time tu torce. Ele queria Já saber, começou bem, né, Darcy? ele queria saber. Não foi essa. Sim, já começou Claro, bem. ele queria saber como é, como é que faz, como é que a gente chega, me conta aí, sabe? Interessado em conhecer o processo. Ele não está interessado em te constranger. Né? Eu me agrada a pessoa inteligente, pessoa com fina ironia, isso me agrada muito. Pois é. Bom, nós estamos falando sobre essa questão do Internacional, sobre o meio-campo. Eu só tento entender uma coisa. A gente está há alguns dias já debatendo sobre isso. Lindoso, Matheus Galdesani, Elias, o Richelli, até que foi bem no treino de hoje. A informação que se tem é que fez um bom treino. O Internacional está preocupado com um setor que realmente era o seu alicerce em 2018, só que não pode esquecer do resto, né? A gente está aí vendo, e ontem o telespectador dizia aqui que está à espera de um lateral direito ainda, de um cara que possa ajudar ainda mais no ataque. O departamento de futebol do Internacional parece estar muito concentrado num setor só do campo. Né? Eu diria que faltam ao Internacional laterais. À direita, o Internacional precisa de um titular. E a esquerda, se não vier para ser titular, não pode ser menos eficiente do cara que está ali, tem que ser igual. Eu acho até, Darcy, discordando um pouquinho de ti sobre a lateral direita, não sei se o Inter precisa de um titular. Eu acho que o Inter precisa de alguém que faça o Zeca ser titular. Uma sombra. Não sei se é uma sombra, Sabe o que mas alguém que force ele a... Quando tu vai fazer um time para ganhar alguma coisa, tu não tem que contratar sombra. Tu tem que contratar O cara que está num time como no botar a Internacional... régua pra cima. Como esse Zeca aí que ficou um ano sem jogar, teve lá, brigou no Santos, foi mal orientado. Esse cara tem que botar as mãos para cima porque está num time como num clube como o Internacional e não pode perder a tesão para jogar futebol. Ele não precisa de sombra, ele tem que jogar futebol. Se é que ele sabe jogar, se é que ele não foi o engodo. Nós precisamos ter essa, porque há atletas que são um eletrocardiograma, os caras não vão bem, outros não, outros são, você olha e você sabe, esse aqui ele só vai para cima quando tem que desequilibrar. Agora o eletrocardiograma é para cima e para baixo. Pra cima. Esse não resolve o problema. Vocês esperam alguma coisa do Zeca? Eu ainda acho que ele não. vai acabar sendo o lateral esquerdo do Internacional nesse ano. Mas aí eu concordo contigo que vai precisar de um lateral direito titular. Pois é, Diogo, tendo essa visão do Coimbra aí de que o Zeca poderia ser uma opção na esquerda, será que esse número de recheio que o Inter está fazendo para o meio não pode ser de repente para pensar numa alternativa do Edenilson jogar na lateral? Eu ia chegar nesse ponto. Mas aí é demais. Aí, eu vou te dizer, aí é pior do que se imagina. Daí a emenda é pior que o soneto. Porque isso não significa que o Edenilson não saiba jogar ali, sabe? Não, Até saber sabe. Agora, Mas fica improvisado, né, Darcy? o Internacional não pode ser desse luxo. Tá certo. Tu mexe no meio, tu mexe no meio. Pode. Joga, meu filho, joga na tua posição, vai bem. Tu é o cara que segura, tu é o cara que ajuda. É isso que ocorre, é assim que eu vejo. Mas não é Tu fácil. pode, né? Eu concordo com o Darcy, que não se deva mexer na posição do Edenilson. Só que eu penso isso porque eu vejo muito torcedor, por exemplo, dizer o melhor lateral que o Inter teve na direita foi o Edenilson improvisado. E se a gente... Mas se for na cena do torcedor, o Zeca já é lateral esquerdo quando desembarcou no aeroporto internacional Salgado Também. Filho. Eu não vejo o Odair entrando nessa onda num primeiro momento. Pois é. Num primeiro momento. Eu vejo o Odair convicto de uma ideia. A ideia, por exemplo, que o Zeca é lateral direito. É uma ideia equivocada? Pode até ser. Pode até ser até pelas apresentações que a gente tem visto do Zeca. Mas ele tem mantido aí pelo menos uma coerência. E eu não vejo o Edenilson sendo aproveitado. Eu não me recordo do Odair aproveitando o Edenilson na lateral direita. Só em ocasiões de jogo, né? Ocasiões de jogo, e vamos lá, em determinados jogos, quem era aproveitar na lateral direita era até o Gabriel Dias. Quando o Internacional não tinha aí a presença, seja do Zeca, seja até do Dudu, que começou com lesão, quem acabou atuando na lateral direita foi o Gabriel Dias. Então eu não vejo ele tirando o Edenilson ao que deu certo na temporada de 2018. Talvez o que mais tenha dado certo no meio-campo do Internacional, junto com o Rodrigo Dourado, como destacou o Darcy, ele modificando isso para a temporada de 2019. E para contradizer a própria tese que eu trouxe aqui, a gente vai lembrar do Grenal, que o Inter venceu por 1-0, que o Iago não poderia jogar e que Joga o Wendel. se cogitou que o Zeca fosse para o lado esquerdo, o Fabiano jogasse na direita e o Odair não inventou. Ele colocou o Wendel, que deu o passe para o Edenilson fazer o gol. Mas a situação do Zeca é impressionante, né?
O Zeca se fala, ele pode jogar de lateral direito, pode jogar de lateral esquerdo, pode jogar até no meio de campo. A última esperança do Zeca é a pré-temporada. Se ele não acertar, porque ele já teve todas as chances, já Eu jogou diria nas que a duas dele e a laterais. do André. É. Eles são dois jogadores que muito equilibrados na condição. Exatamente. Se não mostrarem nada... A Que pré-temporada... curiosamente foram bem no Santos também. É. A pré-temporada, é verdade. A pré-temporada, se não salvar esses dois, não salva mais ninguém. Mas eu acho que ainda tem possibilidade de salvar, Darcy, porque, por exemplo, a gente Tem viu alguma o Zeca perspectiva melhor de salvar? na pré-temporada. Ou os dois podem se salvar igualitariamente? Eu acho. Eu acredito que os dois podem se salvar. Os dois vão ter a oportunidade de se salvar igualitariamente. Se a gente for lembrar, o Zeca ficou 8 meses parado e acabou abrindo mão de um processo contra o Santos para jogar no Internacional, justamente para jogar, para ter uma oportunidade de jogo. Então, quer dizer, 8 meses parado para um jogador profissional, a gente sabe que isso dá uma queda no rendimento. Então Eu acho que ele pode render Então esse ano, significa Darcy. que o Guerreiro terminou. Eu tenho as minhas dúvidas com relação ao Guerreiro no Internacional. Se vale pro pro Zeca, tem que valer pro Guerreiro. Sim, eu Então o tenho as minhas Guerreiro dúvidas. terminou. Eu tenho as minhas dúvidas de quando o Internacional vai conseguir que o Guerreiro renda aquilo que o Internacional quer que ele renda. Eu não sei se 2018. Não sei Eu se acho, é que, 2019. eu acho que só o ano que vem. E aí eu já acho tarde demais para o Internacional. Então vai ser nos veteranos mesmo. Eu acho tarde. O Guerreiro está um ano parado. O Guerreiro só jogou a Copa do Mundo. O último jogo do Guerreiro foi contra a Dinamarca, né? Pois é. Se não me falha a memória. Eu só digo o seguinte. Ou França, que foi o Se último vale jogo. pro Zeca, nessa tem que teoria valer eu pro sou Guerreiro. coerente. Para mim, o que vale para um tem que valer para todo mundo. Tá, só que tem um detalhe. Se em fevereiro ele começar a fazer a pré-temporada, como se promete, Não, vai entrar na mesma levada do Zeca, só que o Zeca tem pelo menos meio ano a mais de tempo jogado. de tempo jogado do que o Guerreiro. Entendi. Tu entendeu? Então aí o Guerreiro, dentro ele pode dessa, se superar dessa pela leitura, qualidade que tem. pode. Até pode. Mas daí, vamos lá, o Zeca tem um acréscimo, né? Nessa dificuldade em atuar. O Zeca, ele não jogava há mais ou menos meio ano, quase um ano, e ele voltou a jogar numa posição onde ele não jogava, quem sabe, 3, 4, desde a categoria de base, que era lateral direita. Tem esse acréscimo. O Paulo Guerreiro, ele vai atuar numa função que ele sabe de cor e salteado, que é a centroavante, não precisa ensinar muito. Sabe o caminho da pedra. Zeca, ele teve que voltar a jogar numa posição que há quanto tempo ele não jogava? No Santos ele não atuava na lateral direito, no Santos ele era lateral esquerdo. Sim, Vitor Ferraz era Talvez direito. a última vez que o Zeca tenha atuado na lateral Foi na direita Olimpíada. foi com a seleção brasileira, onde ele atuou na lateral direita e não foi nem o seu principal destaque. Ele que- estava por lá. Tanto que a gente já comentou aqui outras vezes que o desejo era botar o Zeca na esquerda para o William ser lateral direito. Só que daí, como já haviam acontecido outras mudanças, o técnico o Micali, em conversa com o Odair, decidiram que não fariam mais mudanças na equipe brasileira, até para não sofrer tanto. O Márcio Martins Fraga diz que o melhor lateral do Brasil é o Dodô do Santos. Joga fácil, mas não tem como tirar de lá. O Christian Oliveira diz que o programa tá top, manda um grande abraço pro Darcy e pro Luciano. Um abraço. Vizinho de vocês lá, né? O problema do O Dodô... Christian, o grande Grande Christian. Christian. Christian da Souza Lima, um abraço para ele. É que, O problema é do que Dodô lateral nem não o tem, Santos, né? O problema do Dodô é o salário que ele ganha e tirar ele da Samp. Na verdade, no Brasil não tem laterais, nem direito nem esquerdo, é muito difícil. A gente vê mais alas jogando Para de mim, lateral. para mim, a maior prova de que há dificuldade de se ter um lateral, tanto direito quanto esquerdo, é que o Grêmio renovou o contrato com um jogador de 40 anos para a função. E é considerado um dos melhores do Brasil ainda. E aí é um problema de base, É uma né? forçaçãozinha de barra. Ele é um dos melhores do Brasil durante 15, 20 minutos. É que não tem outro, né, Darcy? Tem. É que ali o Renato e o Grêmio estão pagando uma dívida com ele, que foi um cara que somou bastante, que ajudou e tal. Mas jogador de futebol, o que decide a vida dele é dentro do campo. Fora do campo, não, porque clube de futebol não é entidade beneficente. Eu não tenho que ficar pagando favores para atletas a vida inteira. E é isso que está ocorrendo com o Léo Moura. O Grêmio está pagando um favor para o Léo Moura. Está pagando um favor para o Marcelo Oliveira. Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Tem algumas coisas que nós precisamos olhar de forma diferente. O Internacional trouxe
o Rafael Sobis numa tentativa de resgatar o amor, o romantismo, mas que dentro do campo não, porque fora do campo ele é muito, mas fora do campo, então não precisa de dirigente, para que dirigente? Deixa os jogadores. Se os jogadores vêm e resolvem o problema. Essa é uma condição que eu concordo totalmente com o Darcy. Eu sou muito cético quanto ao Rafael Sobis. Qualquer jogador que o cara chega e diz, não, porque ele é muito importante, é que nem o jogador taticamente é importante. Ele até é importante, mas ele não é muito importante. A palavra que o Caetano usa é liderança positiva. Não, tudo bem. Essa é a referência que ele deu ainda para dizer que o Inter buscou um histórico do Sobis, um histórico de vitórias, enfim, ele usou o termo do liderança positiva. Mas não pode o Internacional ficar só na liderança positiva, do Sobis, desse menino do argentino, esse outro aí, do Alessandro. Não pode ficar só nessas lideranças positivas. Entendeu? Sim, liderança positiva faz bem, mas não joga. Tá lá o Lomba, tá lá o Danilo Fernandes, é só liderança positiva. O meu grande questionamento referente ao Rafael Sobis é sobre o pensamento, bem na linha de vocês, que o Rafael Sobis ele não vai poder entregar a força e a intensidade que ele entregou em 2006 e 2010, onde era um jogador de alta velocidade, de drible, de arremate de fora da área, isso ele não vai poder entregar. O que ele pode entregar ainda ao Internacional, só que o esquema do Inter não favorece neste momento, a não ser que o Odair modifique a sua ideia, é na questão de inteligência, de movimentação dentro do gramado, na questão aí de participação dentro do campo de jogo, mas isso ainda, a ideia de jogo do Internacional não favorece, a ideia de jogo do Internacional ainda requer um centroavante, porque o Inter alça muita bola para dentro da área, fica cruzando, fazendo chuveirinho. O Sobis não é dessa ideia. Apesar de que o Internacional é um time que joga sempre com a corda esticada. É exatamente o que tu está dizendo. É diferente do Rafael Sobis. O Rafael Sobis faz outra coisa. Exatamente. O D'Alessandro faz outra coisa. Se vocês olharem o time do Internacional passou a obter menos resultados positivos. Perfeito. A partir do ingresso definitivo do D'Alessandro no time. Porque o Inter joga de forma diferente. Tem que dar a máquina toda, né? E o que nós estamos dizendo é até um reconhecimento aos atletas. É porque você não pode exigir deles o que eles não podem dar. Talvez daqui a pouco seja por isso que o Internacional buscou tantos meias. Também é possível. Dentro do Internacional do ano passado, o que a gente conseguia ver era o Inter com uma entrega total quando não tinha o D'Alessandro dentro de campo, mas parece que com o D'Alessandro jogando, a obrigatoriedade de todas as jogadas do Internacional passarem pelo D'Alessandro, parecia que isso era uma lei. Inconsciente, né? É inconsciente. É inconsciente. Precisava que ele é aquela referência que, não que seja obrigado a passar por ele, mas tem um mas jogo, é um jogador de qualidade, né? Qual é o jogo em Porto Alegre? Atlético Mineiro, pode ser? Eu lembro de alguém ter destacado isso. Eu não sei se é Atlético Mineiro. Alguém vai poder me corrigir se estiver nos assistindo e lembrar. O Juan Alano entra e o Internacional não está vencendo o jogo. Ele entra e ele faz duas jogadas em direção à área. Duas. Uma ele está assim, a ponto de cruzar ou de bater a gol. O que ele faz? Volta. Toca para o D'Alessandro. É o toque inconsciente. É o inconsciente. Ele não faz aquilo porque ele buscou fazer, mas é porque inconscientemente ele olha para o lado e pensa assim, vou tocar para a área onde pode ninguém chegar ou vou tocar para o D'Alessandro que eu sei que pode resolver. Toca pro D'Alessandro. Entende? Eu entendo isso, eu entendo a visão que o Darcy quer trazer, porque é uma coisa que o Odair conseguiu tirar, mas quando ele monta o time no início do ano, botando o D'Alessandro de novo em campo, é uma prova que ele também precisa dessa análise inconsciente do aproveitamento do D'Alessandro. Não, porque é escudo, né? Que nem, vamos lá, a gente tem uma empresa, vamos utilizar aqui o programa. A gente tem esse programa e o programa não está indo muito bem, ou está indo bem, mas a gente quer melhorar. Mas eu estou fora do programa. Não, tá indo bem. exatamente. É isso que é nesse ponto que eu ia chegar. Como é que a gente pode melhorar? Põe o Darcy. Por que põe o Darcy? Porque o Darcy pode servir de escudo. Se os garotos não estão se sentindo seguro, passa pro Darcy e o Darcy resolve. Não entenderam? É simples. É a mesma coisa. E tu dá corda. Eu jogo, ele dá corda. É um espetáculo. Nossa liderança positiva. Davi Bressa quer saber se o Rafael Thierry retornou para o Grêmio. É um bom zagueiro, não é tão afoito quanto o Bressan. Não seria interessante trazer mais um zagueiro? Sou de Rio Grande, diz ele. Davi, a gente vai falar um pouco mais sobre o Grêmio por enquanto, porque tem gente que não tem a oportunidade de ir para a praia no verão. Mas isso não é um problema.
Sabe por quê? Porque a Estação Verão Sesc também está em Porto Alegre, nos finais de semana de janeiro e fevereiro, com diversas opções gratuitas de esporte e de lazer. Quadras esportivas, ginástica, empréstimo de bolas e raquetes de frescobol. Muito mais para você aproveitar. De sexta a domingo, na Orla do Guaíba, próximo à Rótula das Cuias. Participe conosco. A programação completa está no nosso site sesc-rs.com.br. O projeto é uma realização da Prefeitura de Porto Alegre e o sistema Fecomércio Sesc-RS. Estação Verão Sesc em Porto Alegre. Muito mais diversão para o seu verão. Vamos ao recado do governo do estado e voltamos para responder o Davi e, claro, ao torcedor gremista. Um recado, da EGR para você neste verão. Davi, antes mesmo que a gente possa falar sobre a tua pergunta, quem sabe Duda Crefe concedeu entrevista ontem e a gente fez um compilado aí, uma matéria para explicar um pouco mais sobre as movimentações do Departamento de Futebol Tricolor. O Emanuel Masso, o Boca está com um novo treinador, né? Então, as notícias são de que ele está preocupado com o número de estrangeiros lá. E como o Mas é argentino, diria que o negócio ficou um pouco mais complicado, mas a gente continua conversando com eles. Isso é o que eu posso dizer. Sobre o Thiago Neves, realmente vai ficar no Cruzeiro, renovou o contrato. Acho que tem tudo a ver com a saída do Arrascaeta, mas a gente está aí, continua se esforçando e olhando o que a gente pode, se tem algum jogador que possa vir para o Grêmio com as características do Thiago, mas a preocupação não é tão grande assim também, porque temos no plantel também jogadores, né, com essa característica, inclusive jovens que estão começando a se destacar. Mas a gente procura fazer as coisas com calma, com bastante calma, para não errar, ou para errar o menos possível, e não brincar com o dinheiro do Grêmio também, né? Porque ele é do Grêmio, não é nosso. As tratativas com o Viseu seguem, né? Com a Udinese, com o Viseu, e estão adiantadas, não tem por que esconder isso, mas não estão sacramentadas. Eu estou otimista, acho que o jogador vai acabar vindo, e se vier, sem dúvida não haveria espaço nem condições financeiras para trazer um jogador como o Blandt. A situação do Luan é jogador do Grêmio, jogador importantíssimo. Eu nunca me esqueço do que ele fez em 2016, aquela partida lá em Belo Horizonte contra o Cruzeiro. Acho que todo gremista se lembra daquele gol que ele fez, né? De lado de pé no ângulo, praticamente sem tomar distância da bola. Ganhamos a Copa do Brasil muito devido a ele. A Copa Libertadores em 2017 nos ajudou demais naquela final lá em Lanús. Ninguém vai esquecer jamais também aquele gol que ele fez. Contamos muito com o Luan. É jogador do Grêmio. O Cruzeiro manifestou muita vontade de tê-lo lá. E nós queríamos também o Thiago Neves. Houve alguma conversa, mas a gente tentou mesmo trazer o Thiago Neves sem se desfazer do Luan. E o Luan é jogador do Grêmio, está aqui, contamos muito com ele. Os jogadores que tu citaste são jogadores que a gente considera muito bons jogadores, mas nenhum deles nesse momento está em nenhum tipo de negócio com o Grêmio. Pois é, eu acho que ficou respondido para o Davi muita coisa aí sobre o departamento de futebol do Grêmio. A certeza é que, Davi, pelo menos por enquanto, o Grêmio não vai buscar um zagueiro no mercado de transferências, nem um meia.
é aquela coisa, o Grêmio parecia que tem uma ficha só, que era o Thiago Neves, e não deu certo. Eu acho, e aí é só achismo mesmo, tá? Não tenho nenhum tipo de informação quanto a isso, mas acho que a não vinda do Thiago Neves significa muito a presença do Renato apenas 24 horas depois de ter se liberado do hospital ontem no CT Luiz Carvalho. Sabes que com a entrevista esclarecedora do vice-presidente de futebol do Grêmio, Duda Kreff, eu fiquei sabendo tudo sobre o Cruzeiro, tudo sobre o Boca, fiquei sabendo tudo sobre a Udinese e muito pouco sobre o Grêmio. Isso preocupa para o torcedor, né, Darcy? Preocupa muito, porque o torcedor Ele falou quer saber do sobre Grêmio. ele falou sobre o Grêmio, que o Luan é do Grêmio, isso aí. Eu não tinha nenhuma dúvida, ou alguém imaginava que ele poderia ser jogador do Internacional. Não. Ah? Então, eu vou dar uma notícia, eu falei outro dia que, eu acho que foi à noite que eu falei, e não recebeu o devido crédito. Eu vou repetir. O TT, ele está insatisfeito no Grêmio. E falei lá na Rádio Grenal também. O TT está insatisfeito no Grêmio. Foi dito, não, o presidente chamou o TT e conversou e resolveu. Ficou de assinar um contrato, renovar, e não teve nada disso. O TT está insatisfeito. E o empresário dele está tratando deste assunto. Então, se surgir alguma novidade, ainda mais agora que ele foi para a seleção. O Real Madrid não quis ceder um jogador para a seleção, o Vinícius Júnior. E não cedeu. Por que o Grêmio, que está aí tentando arrumar o time, tem que ceder? E cedeu mais de um jogador para a seleção. Cedeu dois, né? O Felipe e o TT. Então, se vai organizar o time, por que os outros podem não ceder e tu tem que ceder? Sabe por que cede? É porque aí ele já passa a ter um jogo na seleção brasileira, 2 jogos, 3 jogos, e aí, na hora de negociar, ele já tem um mercado melhor. O TT, o jogador... E o TT é mais novo do que a categoria, né? Isso. Sim. O TT é uma coisa que não é inexplicável, né, Darcy? Na minha humilde visão. Primeiro, ninguém no Brasil tem uma multa que ele tem. Ou pelo menos que o Grêmio disse que ele tem. Mas parece que não tem, porque ele não renovou o contrato com o Grêmio. É que ele foi chamado pelo presidente para renovar. O presidente prometeu, mas não renovou. Porque, na verdade, o TT, o treinador do Grêmio não gosta dele, da transição. E ele ficou feliz da vida que foi chamado para a seleção brasileira, porque se ele ficasse aqui, o Thiago não ia escalar. Não ia. Mas vai perder muito. Falem com o empresário dele, falem com o jogador. Descubram. Percorram caminhos, vão saber. O Grêmio sabe disso. Primeiro jogo do transição sem TT, 2-0 para a Avenida. O Grêmio sabe disso. O Grêmio não tinha perdido. Tanto é, nenhum atleta de transição ou antes, deem o nome que quiserem dar, foi recebido pelo presidente do Grêmio. O TT foi recebido por quê? Porque estava satisfeito. O presidente chamou, vem cá, vem tomar um chimarrão comigo aqui, depois nós vamos bater um papo e tal, fumar um cigarrinho, vamos tomar uma cervejinha juntos e tal. Não, claro que não. Chamou lá para tentar resolver o problema. Eu assisti um jogo do Grêmio no Sub-20 na Copa RS, aquela copinha no final do ano passado. Grêmio e Santos. O Grêmio perdendo o jogo e o TT em dois lances resolveu a partida para o Grêmio. E uma delas é emblemática, porque ele recebe a bola na linha do divisória do gramado e o zagueiro com 5 metros de vantagem para ele bota para a corrida e chega depois do zagueiro do Santos. Isso é que nem tu olhar, por exemplo, agora na Copa São Paulo, o Internacional pode até ser classificado primeiro que o Grêmio, mas faz uma campanha mais regular do que o Grêmio. O Grêmio fez 7-0 no primeiro jogo, todo mundo, 7-0. Empatou 2-2 com o Lagarto. Cuidado, saber que o Roraima é um fortíssimo, tem que saber que o goleiro teve cãibra, o outro foi expulso. Não dá, velho. Teve lesão. A propósito, a lesão do menino daquele jogo não foi muscular, ele tem lesão pubiana. Que é grave. Sim. Tu bota um guri com lesão pubiana para jogar. Entendeu? Cara, jovem, 18, 19, não pode.
Agora o goleiro com cãibra não tem explicação. O que me vem incomodando nesse começo da temporada do Grêmio, Darcy, é principalmente a conformidade com algumas situações. Por exemplo, saiu o Marcelo Groy, e eu entendo toda a situação, era uma proposta muito vantajosa para o jogador, e o Grêmio também, isso na análise acabou pesando aí na liberação do atleta para o Al Ittihad da Arábia Saudita, mas o Grêmio foi lá e buscou o goleiro onde era mais cômodo. O Grêmio não foi atrás de um goleiro, olha, eu vou trazer um goleiro para ser o titular, o dono da camisa 1 do meu time, vou buscar um cara para ser o goleiro. Não, o Grêmio foi em busca do atleta que estava livre no mercado, que era o Júlio César, que viveu a grande temporada da carreira agora no Fluminense. Quase na segunda divisão. Aos 32 anos, quase na segunda divisão. Boa lembrança, quase na segunda divisão. Agora não encontrou o tão falado quinto ou quarto zagueiro. Ah, não, a gente agora vai avaliar o elenco e depois a gente pensa nisso. Sim, agora não conseguiu a transação pelo Thiago Neves. Não era prioridade. Agora a gente vai avaliar o elenco, tem o Jean-Pierre, o Toniano. Se não era prioridade, cara, pare. Por que tu foi atrás do Thiago Neves? Fez toda essa novela, fez esse jogo de encenação, então, com a torcida, instigando a torcida, falando que ia contratar o Thiago Neves, que ia em busca do Thiago Neves. Façam-me um favor, eu vejo muita conformidade nesse início de temporada por parte do Grêmio. Muita conformidade. Isso é preocupante. À medida que teve um treinador que passou por uma cirurgia, então talvez nesse início aí, ou nessa parte, não vai puxar tanta corda para os caras se mexerem atrás de contratações. Tá um pouco estranho esse início de temporada por parte do Grêmio, pelo menos do meu ponto de vista. E não toma definição, né? Não toma decisão final assim sobre as coisas, porque, por exemplo, Felipe Viseu. É o centroavante que o Grêmio quer, o Felipe Viseu? É. Aparentemente parece que é. Só que aí se pergunta sobre o Felipe Viseu bem encaminhado, mas não fechado. Por quê? E ele está no Brasil, né? Mas por que não está bem? Por que não está fechado? Porque o Grêmio ofereceu um valor e ele pediu outro e o Grêmio disse que não? Então deu. Acabou a negociação. Ou então dá o que o jogador quer e fecha o negócio se é de interesse. Porque não pode ficar dizendo para o torcedor assim, queremos fulano, queremos ciclano, estamos interessados nesse, naquele outro. Mas e aí? E a definição? Quem o Grêmio trouxe até agora? Bons jogadores? Alguns bons jogadores, realmente. Como é o caso do Montoya e do Rômulo, na minha visão. 2 bons jogadores. Serão titulares? Não sei. Vai depender da temporada. Mas essas contratações é que eu digo que Grêmio e Internacional não podem fazer. Não podem trazer jogador para saber se vai ser titular. Tem que trazer jogador para ser titular. Tem que trazer jogador para, na pior das hipóteses, ficar se ombreando com aquele que vem ocupando a posição. Tu não pode trazer jogador para ficar naquela esperança. Será que vai dar certo? O que mais me chama a atenção é a passividade da diretoria do Grêmio em contratar zagueiros. Não vai trazer. E aí é que tá. Apostando com que Marcelo Oliveira vai ser uma solução para daqui a pouco, se precisar, a gente usa o Marcelo Oliveira, se precisar, o Marcelo Oliveira. E aí cai na mesma vala comum que teve no ano passado. Vou te dizer. Onde precisou. É que parece que no ano passado teve essa conformidade que o Thiago mencionou, né? Pois é. Bom, o Renato no início do ano pede um zagueiro. E não trouxe. Aí o Grêmio contrata lá no fim do ano o Matias Antonini, que se precisasse sairia da transição para ser o quinto zagueiro. Um cara que não vinha jogando. Mas... Que era um garoto. Sabe? Não é, né? É que assim, não tem a resposta daquilo que o torcedor espera. Eu acho que o clube tem que dar resposta para aquilo que o torcedor espera. Tá tudo errado? Não tá tudo errado. A grande maioria das coisas estão corretas. O problema é que há uma transição que está acontecendo e o próprio presidente Romildo disse isso num vídeo que ele gravou institucional, saiu nas redes sociais do Grêmio, né, dizendo que o Grêmio esperou para fazer essa transição, mas que havia chegado a hora e que o torcedor tinha que entender. Eu acho que o torcedor esperou até demais já por essa transição. Hoje é dia 9, há cerca de 2, 3 dias, passaram-se 30 do período em que o Grêmio encerrou o ano. Ou seja, está muito demorado para dar uma resposta. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. 300 milhões é muito ou é pouco dinheiro? Olha, Darcy. Para um clube de futebol? Na minha visão, bom, clube de futebol é bastante. 300 milhões para o brasileiro é demais. Dá para fazer um time bom? É grana. Não, dá. É grana. Dá, pô. Dá para... Se dá. Pois é. O Grêmio, sem 300 milhões,
e devendo mais 300 milhões, são 600, portanto, o Romildo fez um time que ganhou a Libertadores, junto com o Renato. O Renato montou um time, porque o Fábio Koff entregou devendo 300 milhões, então estava em prejuízo de 300. Sem 300, que é onde tu pode fazer um bom time, que é o que está fazendo o Flamengo. Tu consegue fazer um time para ser campeão da Libertadores, agora, hoje, devendo 30, que é o que deve estar devendo o Grêmio hoje, ou se deve isso, nem sei se deve isso, mas digamos, vamos baixar para 30 mil, porque o Grêmio deva 30 milhões. O Grêmio devendo esse, tinha obrigação de fazer 3 ou 4 contratações boas. De peso? De peso. Eu acho que é aí que o torcedor se apega, Darcy. Aí eu quero te dizer o seguinte, para não fazer isso, alguém falou, mandou uma mensagem para a rádio outro dia, lá para a Rádio Grenal, no sábado passado, lá no nosso programa, Thiago, perguntando, e eu fiquei pensando, e aí eu comecei a pesquisar, e hoje, quando eu vi os valores do Flamengo, eu cheguei, esse rapaz tem razão. O presidente Romildo não está gastando todo o dinheiro porque ele está tentando economizar para quitar a Arena. E aí ele vai para a história do Grêmio como o último presidente campeão da Libertadores, campeão do Gauchão, campeão da Copa do Brasil e o cara que quitou a Arena. Ele vai fazer mais do que o Fábio Koff e mais do que o Paulo Odoni, que fez a Arena. Ele vai ser o craque. É uma leitura. E ele, o presidente Romildo, não é um homem de fazer cálculo pequeno, não. Ele é um homem cauteloso, muito cauteloso, mas ele ocupa espaços que são abertos, lacunas que ficam abertas, como ninguém. Ele sabe jogar lá na frente. E esse pensamento desse torcedor aí, eu estou começando a pensar que ele está certo. Será que nessa leitura, Darcy, ele sinaliza que o Grêmio, com a compra da gestão da Arena, passa a poder ter um poder de investimento maior ali na frente? Não, é aí que está o problema. Não é o Grêmio, é ele. Essas coisas são pessoais. Os caras são movidos à vaidade. Não, isso sim. O presidente do Grêmio que consegue tudo isso, ele vai se tornar o cara mais famoso do Rio Grande do Sul. Bota uma estátua para ele, né? Claro. Pô, não sei se vão botar, não botaram para o Fábio Koff, até estou estranhando. Tem que botar uma estátua para o doutor Fábio Koff. Mas nem a do Renato ficou pronto, Darcy. Mas o Fábio Koff, ganhou a Libertadores, montou o time, trouxe o Renato, trouxe o Romildo, ele fez tudo. Ganhou o título do Mundial, voltou para presidente, os caras batiam continência para ele lá. E aí o cara morreu esquecendo do cara. Eu acho que está na hora de fazer uma homenagem para ele. Né? O legado dele foi legal, está na hora de fazer uma homenagem ao presidente do Grêmio. Pois a única homenagem feita para ele é em Gravataí, por um ex-jogador do Internacional que é vereador na cidade. Será que não tem nenhum gremista aí pelo interior do estado, ou aqui em Porto Alegre, para fazer um negócio desse? Mas, então é isso aí. Eu ouvi de uma pessoa do Grêmio o seguinte: tem um cara que está com a mão fechada, que é que não está querendo liberar o dinheiro. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Tem um cara que controla o dinheiro e que não quer liberar o dinheiro. Tu acha que é o Rigo? Não. Eu acho que é o cara que controla o dinheiro mesmo. Quem controla o dinheiro no Grêmio? É, o interno do clube. No Grêmio é o Romildo. Não é bem ele, assim, ele só dá a caneta, né? Não, tem 2 caras que mandam no Grêmio. 2. Mandam prender e mandam soltar. É o presidente Romildo e o Renato. É. Esses 2. Qualquer um outro que queira dizer que faz, desculpa, não faz. Não faz. O que eu... Tanto é que o futuro presidente do Grêmio, quem vai indicar vai ser o Romildo. O que me disseram é que o Grêmio está segurando o dinheiro. Está segurando. Sim, mas quem é o Grêmio? O Grêmio é o Romildo. O Grêmio é o Romildo, claro. É ele que claro está que segurando. claro mas que também então, tem a... Vem exatamente Sim. ao encontro do que disse o torcedor lá, e que eu comecei a pensar, e tem fundamento. Porque o torcedor também pensa e pensa legal. E é um bom dinheiro para gerenciar, né? Opa! Você que talvez não tenha todo esse dinheiro, tem uma maneira muito simples de gerenciar o seu dinheiro, que é o aplicativo do Banrisul. No Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida, com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc e voltamos para a reta final do Virando o Jogo. Viaje com
com o Sesc. Viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc. Viaje com tudo. Tá aí, né, o recado do Sesc para você viajar, até quem não é comerciário, né, pode aproveitar essa barbada que o Sesc concede. O Bruno, hoje pela manhã teve treino no CT Luiz Carvalho, mas ainda o Renato não chegou a esboçar nada, né, até porque ele não está trabalhando, quem está comandando os treinos é o Alexandre Mendes, né. Ontem ele esteve no CT Luiz Carvalho à tarde de chinelinho, né, o Renato 24 horas depois de ter sido liberado do hospital. É maluco, né? Eu jamais teria coragem de fazer uma coisa dessa, mas tudo bem. Em primeiro momento ele foi até um pouco... como é que eu vou dizer? Ele não obedeceu a ordem médica, né? Que em primeiro momento seria de que o Renato ficaria pelo menos uma semana afastado das atividades do Grêmio para manter uma cautela aí por conta do procedimento cirúrgico. Mas ontem o Renato foi ao CT, hoje pela manhã não, mas à tarde ele volta, porque tem entrevista coletiva do Renato hoje ainda, às 15h. E hoje o treinamento foi comandado pelo Alexandre Mendes, pelo auxiliar, e foi um trabalho bem interessante até, Diogo, bem intenso. Para um início de pré-temporada, eu confesso que está bem intenso até o início de pré-temporada do Grêmio. Na segunda-feira foi o primeiro trabalho com bola, e hoje o Alexandre Mendes já comandou uma atividade com 3 grupos. E foi interessante ver que os reforços do Grêmio, em primeiro momento, parecem trabalhar já no ritmo dos outros jogadores. O Montoya, ainda na sua apresentação ontem, disse que estava ali 80%, não estava totalmente pronto, mas que trabalharia para isso, para estar à disposição do Renato já no início da competição do Campeonato Gaúcho com o restante do time titular, depois da participação do Transição. Mas parece que o pessoal já está no mesmo ritmo, mais ou menos. E os goleiros não participaram dessa atividade com o resto do grupo. Só um trabalho com o Rogério Godoy. Estou muito curioso para ver, porque eu acho que o primeiro esboço de time do Grêmio ele vai ser bastante assintomático assim, para o próximo ano, para esse ano, porque muda bastante, né? Um time que vai se alterar, tem troca no gol, tem troca no meio campo, tem troca no ataque, né? Então eu estou bastante curioso, mas acho que vai demandar mais um tempo ainda quanto a isso. O mesmo caso do Viseu, né? Que há quem diga que amanhã ele vai chegar em Porto Alegre, né? Mas aí não se tem ainda a confirmação de que ele vai chegar amanhã, né? Mas o negócio está fechado, né? O negócio está fechado e o Grêmio espera que chegue até o fim da semana, vamos dizer assim. Para não cravar, então, que seja amanhã a chegada do Viseu. Mas o negócio está certo já entre Grêmio, Viseu e Udinese para que ele seja jogador do Grêmio em 2019. E, Diogo, você mencionou ali que o primeiro esboço de time do Grêmio seria importante. Eu diria que pode ter uma outra situação aí que pode ser legal também de se acompanhar. Que além de troca no gol, essas movimentações no meio de campo, o Grêmio ainda pode ter que se adaptar a uma troca na defesa, por exemplo, com o Rafael Thierry. Já que o Grêmio, na coletiva do Duda Cref, que a gente acompanhou aqui um trecho, ele disse que o Grêmio não vai buscar um zagueiro nesse início de temporada. O Rafael Thierry se reapresentou com o grupo. A tendência é que ele seja aproveitado em 2019. Então, se em determinado momento o Grêmio precisar de um zagueiro para o lado esquerdo, por exemplo, pode ser usado o Rafael Thierry. E em 2018 ele estava participando do Brasileirão com a Chapecoense. Eu não entendo que conseguiu se manter. Eu não entendo muito a relação do Rafael Thierry, porque o cara é campeão da América, que jogou a final, foi liberado para jogar na Chapecoense. Alguma coisa... Mas eu, particularmente, não vejo muita diferença do Rafael Thierry para o Bressan. Mas tu preferiu o Bressan ou o Thierry? Se tivesse que escolher hoje... É que o Bressan tem toda a história, né, dos jogos aí, de eliminação do Grêmio, ele recebeu muito mais oportunidade com o Thierry, mas tecnicamente... Não faz muita diferença? Eu acho que é a mesma coisa. Eu tenho um questionamento sobre isso, sobre essa relação exatamente. Vamos lá, porque o Bressan também viveu bons momentos com a camisa do Grêmio. Ele mesmo também disputou a final da Copa Libertadores da América, foi titular. Ele chegou, querendo ou não, ele chegou à seleção brasileira também da sua categoria, caso que o Thierry não conquistou. Eu acho muito parecido. Não vejo grande diferença entre Bressan e Thierry. Me parece que existe uma relação em que o Thierry seria, entre aspas, o menos pior do que o Bressan.
Me parece que o torcedor olha e pensa, poxa, mas o Bressan participou lá no jogo em que o Grêmio foi eliminado para o River. Participou de outro jogo em que o Grêmio foi eliminado. O torcedor se apega muito. Fez um Thierry, pênalti. é que o Thierry erra menos que o Bressan, vamos dizer assim. Exato. E aí, Porque jogou Mas menos joga Exato. menos do que o Bressan. E aí o torcedor pensa, poxa, mas deixou o Bressan e liberou o Thierry, então o Thierry era muito melhor. Mas será que o Grêmio não fez essa avaliação antes de escolher entre o Bressan e o Thierry? O Thierry é um jogador fisicamente mais frágil, machuca mais, ele tem menos jogada de corpo, ele tem... Este é um problema. O Bressan é um jogador de mais imposição física. Este e o Thierry se lesiona mais. Esta é a história do Thierry desde quando começou nas categorias de base até agora. Thierry que jogou aquela final da Libertadores para contribuir, Darcy. Ele jogou 10 minutos e sentiu cãibra. Então, é um jogador... Tem que olhar um pouquinho a história do jogador. A história desse jogador não é a melhor no aspecto físico. Não é a melhor. Não é a mais recomendada. É um jogador que facilmente ele se lesiona. Certamente o Grêmio aí vai ter que buscar alguma coisa no mercado. Diz que não, né? Mas eu acredito que vai sim, porque a necessidade possivelmente irá se impor, porque Kahneman e Jeromel voltarão a ser convocados. Tem Copa América, né? E as competições param por um determinado período, mas depois elas voltam. Por falar nisso, diga, Darcy, diga. Claro. O departamento médico do Grêmio melhorou muito, com o Paulo Rabaldo assumindo a sua condição de dirigente. Coordenador técnico. Coordenador médico, perdão. Ele vai dar tempo integral, ele está dando tempo integral. E isto lhe dá uma condição especial, tanto é que ele acompanhou a cirurgia do Renato. Tem um ex-dirigente do Grêmio, vocês não conheceram, talvez de nome, chamado Rudi Petri. O seu Rudi Petri dizia o seguinte, o Rabaldo é médico. Ele fazia uma menção, os outros entendem de joelho e tal. Quando não sai um problema que não é joelho, os outros caras não sabem. E o Rabaldo é médico. O Renato, quando chega o Rabaldo no Grêmio, ano passado chegava, o Renato dizia assim, hoje temos médico. Não adianta me desmentir. Não adianta me desmentir porque ele dizia, se forem cobrar dele, e ele vai dizer, porque ele é um homem de palavra, mesmo quando ele vai dizer, eu brincava, mas dizia, não interessa, ele dizia. E quem não é surdo e estava perto também sabia. E se tiver vontade de falar a verdade também. O Rabaldo é tanto assim que quem falou sobre a cirurgia do Renato foi o Renato, foi o médico, não foi o Renato. Quem falava sobre problemas médicos no Grêmio era o Renato. Sim. Hoje não, hoje é o Rabaldo, que é o doutor Rabaldo, que é um médico foi até demitido numa ocasião do Grêmio pelo Paulo Odoni. Depois foi reconduzido ao departamento médico do Grêmio. Porque naquela época o Paulo Odoni demitiu o Paulo Rabaldo para trazer para o departamento médico o Krebs. Porque o irmão do Krebs tinha muito prestígio no Grêmio e conseguiu fazer com que saíram. Aí depois, em seguida, fizeram a reversão do processo e trouxeram de volta o Paulo Rabaldo. Pois é. Bom, muitas coisas que mudaram aí. Quem sabe nesse ano a dupla Grenal consiga, né, se reformular, especialmente para as conquistas que tem. O programa está chegando na reta final, muita gente participando. Mandar um grande abraço para o Ricardo Zimmermann, que está participando com a gente aqui. O Márcio Martins Fraga, que avalia que para ele o Thierry é um bom zagueiro. Um abraço para o Vico Kuhn, né, que fez uma crítica aqui ao programa. Vou levar em consideração, viu, Vico, a tua crítica, para tentar a gente melhorar também no programa aqui todos os dias. Mas eu queria botar em debate, nesses últimos minutos que a gente tem aqui, uma situação que se consolidou na madrugada, na madrugada de terça para quarta-feira, que foi o Flamengo, né? O Flamengo fez, nesta janela, a maior contratação da história do futebol brasileiro, transação nacional, a saída do Arrascaeta do Cruzeiro para o Flamengo. 53 milhões de reais investidos. Mais 15 milhões de reais investidos no empréstimo do Gabriel Barbosa, o Gabigol, da Inter de Milão. E hoje, depois da desistência, né, do Dedé por parte do Flamengo, o Flamengo foi até a Itália de novo para fazer uma proposta pelo Miranda, jogador da seleção brasileira, para tirar da Inter de Milão e trazer para o Brasil. Onde é que vem o dinheiro do Flamengo? Porque ele vendeu esse monte de jogadores aí. Mas o Flamengo está gastando a rodo, né, Darcy? Vendeu e tinha.
E o Flamengo se organizou para isso aí. O Flamengo vinha passando por uma organização O financeira Flamengo se há organizou. alguns anos. O que pode se dizer? Não, mas agora eu quero ver manter. Com certeza vai manter, porque quem saiu do engate que estava o Flamengo com esses dirigentes vai conseguir manter. De quem é a frase, eu não quero ser injusto, então não vou dizer o nome, mas vou alcunhar a frase, que é a seguinte: quando Flamengo e Corinthians quiserem, se tornarão automaticamente os maiores clubes do Brasil e ninguém supera. O Corinthians não conseguiu, está numa draga financeira e um clube com muitos problemas. O Palmeiras assumiu esse posto. Palmeiras e Flamengo hoje são insuperáveis financeiramente. E o São Paulo, que já foi isso, pode voltar a essa situação, São Paulo. Sim. O São Paulo tem potencial para isso. O Palmeiras, a diferença é que o Palmeiras tem o apoio da patrocinadora. Né? Mas também é um clube organizado, sim, né? Sim, Porque senão usaria O o dinheiro Flamengo da vai ter um patrocinadora. problema logo aí na frente. Logo aí na frente. O mais interessante Que é o da disso- Caixa. A Caixa vai sair do futebol. Esse é um problema. Não, porque a Caixa não vai romper o contrato agora. Se romper, vai pagar tudo igual. Mas com certeza, quando terminar esse contrato, que deve ser até o final do ano, o Flamengo vai ter problema. E aí vem a fatura do cartão de crédito depois. Aí tem problema. Tem problema. Vai Nesse perder caso- esse patrocinador. Mas o Flamengo já consegue outro. Essa que é a diferença. O Flamengo, uma época, tinha Petrobras, outra época tinha Caixa. O Flamengo É mundial, né? Até antes dessa eleição no Flamengo, a gente teve a oportunidade de conversar com o presidente Eduardo Bandeira de Mello e ressaltou que o Flamengo tem apenas 5 milhões de dívida bancária. Por que não paga, então? Um clube que tinha um valor astronômico, algo que era incontável, e hoje tem apenas 5 milhões de dívida bancária. Então, para ver a saúde financeira que essa equipe está e a organização que tem. Estou muito curioso, viu, para o futebol brasileiro nessa temporada, especialmente com o Flamengo e com o Palmeiras gastando o que estão gastando e montando os times que estão montando. Desejo boa sorte para o Abel Braga, né? Porque vai ter trabalho. Parece fácil quando você tem uma gama de jogadores tão bons quanto ele tem, mas não é, né? Tem que gerir o grupo, tem que montar um time. Mas o Romildo é craque. O Romildo, com 300 milhões de dívida, fez um time campeão. Podia agora pegar que tem dinheiro, pegar umas dicas como perdendo o Flamengo. Mas né? eu acho que ele vai pagar essa conta quando entregar a arena. Valeu, Darcy. Grande abraço. Abraço, Diogo. Muito obrigado. Senhores, muito obrigado, né, pela presença de todos aqui no Virando o Jogo. Fiquem agora na agradável companhia da Ali Klein e do Virou Moda. O Virando o Jogo volta amanhã, no mesmo horário, 13h, aqui na RDC TV. Tchau! Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.